tudo bem? Sejam bem-vindas, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Mais um podcast que nós estamos fazendo hoje, o nosso Construindo Pontes. Para quem ainda não teve a oportunidade de nos ouvir, lembrando que o nosso podcast ele tem um porquê. O porquê que nós entendemos que construindo pontes, à medida que a gente constrói essa ponte, a gente aproxima as pessoas do seu objetivo. E é isso que nós queremos. Coronel Vitello, seja bem-vindo, um prazer enorme ter o senhor aqui com a gente. Como eu disse, o que nós queremos é trabalhar a sua experiência. Eu não vou apresentar o coronel, porque eu quero que ele mesmo me fale, mas o que nós vamos falar um pouquinho é da vivência dele e aos poucos nós vamos estar trabalhando um pouquinho todo dessa questão da liderança, como é que o senhor atuou, como é que o senhor atua e as suas recomendações. A sua experiência é o que vale para nós. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Francisco. É um prazer muito grande estar com os seus ouvintes, as pessoas que te assistem. Primeiro dizer que eu estou muito feliz de voltar a essa casa onde você faz o programa, que é a TV Osasco. Tive a oportunidade de vir centenas de vezes aqui, que nós tínhamos um programa aqui chamado Polícia Militar e a Comunidade. Pô, que bacana. Tá. Como é que começou a minha história? Eu, aos 15 anos, influenciado por pai e um tio-avô, já são 95... O que é normal. 95 anos de história, começou com a Força Pública, depois a Polícia Militar. O meu pai foi muito tempo do Corpo de Bombeiros e eu sonhava ser bombeiro. E aí, como é que você faz para acessar a carreira? Então, aos 15 anos eu prestei o concurso, durante 6 anos eu cursei e fui declarado aspirante a oficial em 92, culminando no topo da carreira como coronel em 2019. Em toda a minha carreira estudei bastante, eu acho que é fundamental deixar isso, que a gente tem que se qualificar. Então fui me qualificando e no caminho eu pude estudar marketing, publicidade e propaganda e fui um dos responsáveis por diversas campanhas de prevenção a roubos, de poder fazer palestras para as pessoas, elas poderem colaborar com algum tipo de autoproteção. Isso me trouxe à TV, aos programas, e eu fui apaixonado enquanto estive aqui fazendo os programas. Então, realmente agradecer muito a oportunidade de voltar aqui. Para começar a conversa, durante uma vida a gente vai desenvolvendo algumas técnicas e aprende com as pessoas. Com certeza, com certeza. E uma coisa que eu levo para a minha vida, não só com todos os colaboradores que trabalhavam comigo, mas na família é assim, ó, faça o certo, da melhor maneira que você conseguir e trate o próximo como você gostaria de ser tratado. O coronel, uma coisa que é importante, que a gente tem curiosidade, né, e eu vou contextualizar um pouquinho minha pergunta para o senhor entender melhor e facilitar. A gente tem dentro das organizações, seja na igreja, no exército, nas escolas, nas empresas, não importa, e tem o que a gente chama dos estilos de liderança, né? Aqueles mais conhecidos, democrático, laissez-faire, autocrático, essa coisa toda, e tem outros tanto, participativos, tem mais ali compartilhado, essa coisa toda. E aí vem uma pergunta, né? Na sua vivência, pelo que o senhor praticou, como que o senhor liderou a sua equipe para atingir os resultados que você queria? Porque nós sabemos que da mesma forma, o senhor acabou de contar uma história real, e da mesma forma que você tem ali que ter um certo discernimento na orientação, também tem um risco. Como é que trabalha isso na corporação? Francisco, bacana isso aí. Outro dia eu estava no supermercado, aí eu já fui para a reserva, né? Para quem não sabe, a reserva para o militar é a aposentadoria. Então já há alguns anos que eu estou aposentado, graças a Deus, estou me dedicando à minha família, né? Logo vou ser até avô, muito bacana. Coisa boa, parabéns. Aí eu encontrei no mercado, aliás, eu fui encontrado, né? Um policial que trabalhou comigo veio, chefe, veio e me deu um abraço. E aquilo é tão reconfortante pra gente, porque assim, dependendo de como você é, do líder que você é, da forma como você exerce a liderança, o cara troca de corredor. Ele olha, ele sai do estabelecimento, ele não quer te ver. Ele fez questão de falar comigo e citar. E eu já nem lembrava, porque a gente faz um exercício de liderança diário, né? E ele falou assim, nunca me esqueço. Eu precisei sair 1 hora mais cedo, porque era aniversário da minha filha lá em Miracatu. E a gente trabalhava nessa época lá em Budas Artes. Okay. E o senhor me liberou. E eu pude ainda passar, comprar um presentinho, chegar no aniversário da minha filha. E eu nunca vou esquecer do senhor. Então, você pergunta como é que era esse dia a dia. Então, assim, era um exercício diário de empatia, né?
né? É lógico, a gente sempre dentro da legalidade, né? Por exemplo, um policial que pede alguma coisa e você sabe que a intenção dele não é de todo o bem, aí você é obrigado a chamar, orientar. Inclusive eu falava assim, ó, você só vai sair da minha frente a hora que você se convencer de que o que você está me pedindo é incabido. Então é importante você deixar e demonstrar isso para ele. Outra coisa, ninguém comanda, ninguém lidera se não for pelo exemplo. Então não adianta você cobrar que a pessoa chegue na hora certa se você não chega na hora certa. O coronel, o senhor diria que é um estilo que o senhor recomendaria, a liderança através do exemplo? Sim. Eu tive vários casos, porque a gente chega ao posto maior de coronel e a gente comanda vários comandantes, até o posto de cabo. O cabo comanda também uma célula dentro da instituição. E a gente é obrigado, às vezes, a chamar alguns comandantes e falar assim, o que você está fazendo não é certo. Entendeu? Inclusive chegam muitas reclamações sobre você. Você está baixando a autoestima do seu comandado e com isso ele produz menos. Ele produz menos. Então é importante que você primeiro saiba o nome dele, chame ele pelo nome, entendeu? Saiba quais os problemas que ele enfrenta, onde ele mora longe, ele mora perto, ele tem problema de saúde, tem problema de saúde na família, porque às vezes ele chega atrasado. Procure entender por quê. De que forma você pode ajudar mudando ele de horário, trazendo ele para mais perto ou jogando mais ele próximo da casa dele. Eu acho que é importante. Ou seja, olha, eu queria aproveitar a deixa do coronel para dizer duas coisas aqui, que ele falou 3 palavrinhas, ele falou muito rápido, mas eu quero voltar, porque muitas vezes as pessoas não entendem na sequência. Ele falou de empatia. Gente, o que o coronel está querendo dizer, empatia, é você se colocar no lugar do outro. Como é que vocês... Então, ele como líder, olhou para o seu liderado e se colocou que aquilo que ele esperava dele mesmo. Opa, isso traz para nós a autoliderança, ou seja, quando você reflete disso. A outra coisa que ele coloca com muita profundidade, e aí eu acho que é uma dica fantástica, porque eu oriento muito, porque conheça seu liderado. Eu queria falar um pouquinho agora sobre um aspecto que a gente vive hoje. Nós, como Brasil, vivemos hoje a falta de mão de obra qualificada, né? Isso pressupõe que tem que haver treinamento, que tem que haver capacitação. E eu tenho que dizer para vocês de que, infelizmente, o Brasil não atua tecnicamente. Se você observar, nos últimos 5 anos, você só tinha aqui em São Paulo uma escola técnica. Depois, alguns governantes acordaram e tem hoje várias. Ou seja, o ensino técnico, ele sempre foi muito valorizado em algumas nações já reconhecidas, dentre elas a Coreia, a Alemanha e outras pessoas. E nós aqui temos uma deficiência, né, na mão de obra. Como foi sua experiência? Como é que o senhor recomenda o treinamento? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho, porque muita gente não sabe como é que treina, né? Porque você tem lá um treinamento exaustivo, né? Seja no Corpo de Bombeiros, seja em qualquer outra polícia. Qual a importância que nós devemos dar, na sua opinião, para a questão do treinamento dentro das empresas? Sim. Primeiro, falar que emprego tem. O que falta, infelizmente, é qualificação. A gente fala que o Brasil vive hoje um grande apagão de mão de obra, né? São muitos desempregados e, do outro lado, muito emprego. Mas a gente precisa cruzar essas informações e fazer com que essas pessoas treinem para exercer certas funções. Tem um exemplo até de uma grande marca automotiva alemã que veio para o Brasil, estabeleceu uma fábrica. Ela construiu uma bela fábrica e, na hora de pôr os operários, ela não conseguiu nem 20% da mão de obra. Olha, então ela teve que trazer durante 5 anos essa mão de obra da Alemanha e ir substituindo aos poucos. Ela mesma montou uma escola de formação e demorou 5 anos para poder ter uma mão de obra quase que 100% brasileira na fábrica. Então, treinamento. Treinamento é fundamental. Eu procuro falar que treinamento é como a revisão de um carro. Não adianta você chegar, quebrou o cabo do acelerador, vou lá e troco. O carro pifou porque está sujo o bico do combustível. Não, você tem que fazer um preventivo. Então você tem que fazer um preventivo em todo o carro para que nunca você fique na mão. Treinamento é a mesma coisa. Você tem sempre que antever os desafios futuros. Você tem sempre que preparar e qualificar um certo número de pessoas para os desafios que vão vir. E não ficar todo dia procurando alguém para apagar um incêndio. A gente que veio do bombeiro, né? Mas não, você tem que ter uma escola. Imagina assim, o treinamento é algo que as pessoas, às vezes, para mim, pelo menos, acho muita confusão. Botar as pessoas numa sala de aula e treinar. E a gente sabe que a mão na massa não é bem assim.
tem que ter o treinamento prático do dia a dia, como você falou, esse monitoramento. Que dica você dá para os nossos gerentes, os nossos diretores que estão nos assistindo? Que tipo de acompanhamento ele deve fazer? Porque o senhor tocou num assunto que é muito importante, que é a questão da convivência com as pessoas. E nós sabemos que hoje tem várias competências para ser trabalhado junto com as pessoas. Você tem a competência técnica, né, que é aquele cara que precisa aprender a dirigir o motorista, dirigir o caminhão, e você tem a liderança gerencial, que você tem que ter alguém gerenciando todo um processo, ou pessoas ou recursos, e você tem a competência comportamental. Aí eu queria ouvir um pouquinho na sua experiência. Por quê? Eu até brinco, né? E me perdoe que eu vou falar de alguns jogadores aqui, mas até para elucidar. Nós temos alguns jogadores de futebol que são excelentes, mas um comportamento péssimo. Né? Se eu for aqui, eu listo 200. Consigo imaginar. Não, uma coisa absurda. E a gente percebe que todo esse comportamento errado, mais do que prejudicar ele no campo, prejudica ele na sociedade, prejudica ele na família, em todo o plano de vida dele. Pela sua vivência, como que a gente deve trabalhar a capacitação, o treinamento, o desenvolvimento comportamental da tropa, da equipe? Qual é a sua recomendação para a gente? Como é que o senhor fez? Como é que o senhor recomenda que seja feito? Bom, acima de tudo, precisamos nos preocupar com o ser humano, né? Eu acho que tudo que é feito, no meu caso, a prestação de serviço ao próximo, que é muito importante, a gente até qualifica aqui no poder do Estado, educação, né? Saúde e segurança pública é um tripé fundamental para que exista, né, o Estado democrático de direito. Mas quem é que faz isso acontecer? É o ser humano. Então a gente precisa trabalhar o homem, né? Ele precisa ser um ser humano ético. O que é ser ético? É você levar à risca tudo que a tua profissão determina que seja feito dentro da lei. Então ele tem que ser um ser humano ético, ele tem que ser um ser humano com valores familiares, ele tem que ser... Eu falava assim, quando abria qualquer operação, eu falava assim, a principal missão hoje é voltar para casa. Entendeu? Então, assim, ele precisa entender que a principal missão dele é a família, ele tem que voltar para os filhos, porque ele é um ser muito importante, porque mais do que aquilo que ele gosta de fazer, ele precisa levar o ganha-pão para casa dele. Então precisamos trabalhar o homem, ele precisa entender que ele é fundamental para o próximo, para mudar a vida das pessoas, para fazer a diferença para as pessoas. E aí, voltando aí ao que você estava falando sobre o treinamento, o que é importante? Quem ouve e quem vê, lembra. Mas só o treinamento ali, a pessoa interessada, praticando, pegando na massa, é que ele realmente vai aprender. Pessoal, eu queria aproveitar a deixa do nosso convidado aqui para falar uma coisa muito importante, né? Dentro desta websérie que eu falei com vocês, tem a questão lá da sucessão familiar. Nós montamos, o Vicello, uma série com 10 temporadas e tem 30 e poucos episódios. Muito interessante sobre a sucessão familiar. Porque a expectativa de um pai ou de uma mãe ou de um empresário, quando monta uma empresa, é que seus filhos venham trabalhar. E muitas vezes a gente erra e não sabe como fazer isso. Aí você tem o conflito. E o pai e mãe. É bom que você saiba que eu trabalho com empresa familiar há muito tempo. Um dos meus livros, inclusive, é sobre isso. A empresa, como profissionalizar a empresa familiar. Para quem não sabe, são 86% das empresas brasileiras são familiares e somente 16% chega na terceira geração. Isso quer dizer que ou ela quebra ou vende ou os fios atrapalham tudo. E a gente poderia listar aqui uma dezenas dela. Aí vem o seguinte, quando a gente trabalha essa questão, e eu sempre digo que a melhor forma de você trabalhar a sua sucessão, a sua promoção é preparando seu substituto. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido. Agora, vê que interessante. A Polícia Militar vai fazer 200 anos agora. Tá? Em 2031, faz 200 anos. E ela já teve vários nomes. Corpo Permanente, Corpo Policial, Força Pública e Polícia Militar. Então, como que uma instituição sobrevive tantos anos? Com tantas sucessões, sendo tão grande, com orçamentos bilionários,
é porque ela é do Estado, é porque ela não é sua. Então acho que o grande problema é quando a pessoa acha que o negócio é seu. Então eu, desde o primeiro dia, entendia que a Polícia Militar era da população, era do povo, era um órgão de governo. E isso facilita muito a sucessão. Mas eu acredito que a dificuldade grande da sucessão é quando você tem uma empresa sua, que aí tem teus valores pessoais, que nem sempre vão ser encontrados na sua sucessão. E não é difícil, porque assim, a gente encontra esses problemas, às vezes, na simples herança de uma casa que o pai vai deixar para 4 filhos. Agora, você imagina o cara deixar um império, né? O cara deixa um império aí de 250 lojas de varejo, só que ele trabalhou 70 anos da vida dele e de repente ele falou assim, pô, e agora? Ele não se preocupou. E é isso que a gente fala, gente, ó. Você é empresário, não importa qualquer situação. Se você não fizer a preparação do seu filho, dos seus executivos, você vai ter o quê? Falta de continuidade. A tua empresa não vai perenizar. Eu queria aproveitar nesse momento também falar que a gente vem trabalhando muito, o Vitiello, sobre a questão das mulheres, né? A gente enxerga que as mulheres estão empreendedoras, as mulheres têm falado muito, têm presenciado em todos os segmentos, mas é importante dizer para vocês de que a gente, lembre-se sempre, se cadastre, põe seu número aqui, que é muito importante a gente, ó, para você participar do Perguntas e Respostas, você precisa estar inscrito. Para você ter desconto na compra de apartamento, você precisa estar aqui. Para você programar, inclusive, a compra da sua casa própria, depois nós vamos falar sobre isso. Então, aguarde que depois nós vamos trazer aqui, pessoal, justamente para dar esse caminho das pedras para vocês. Lembrando que um dos meus livros chama-se Caminho das Pedras. Por que a gente fala isso? Porque tudo que a gente escreveu é no sentido de ser uma coisa prática, que é o que a gente está fazendo aqui. Coronel Vitiello, eu não tenho nem como lhe dizer, a não ser muitíssimo obrigado. E estou aqui deixando que você fazer suas considerações finais para a gente encerrar, tá bom? Francisco, muito obrigado. Eu queria encerrar dando uma dica para você, que é líder. Sempre que você tiver dúvida sobre uma ação sua, se é certo ou se é errado, se pergunte. Eu teria coragem de contar para o meu filho? Fica a dica. Oh, yes, muito bom. Gente, então depois dessa, muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado. Liderança convergente. Vamos lá. Gente, eu não estou aqui dando aula, só estou aqui dando dicas para vocês chegarem lá. E nós criamos uma minissérie, que a gente chama de websérie, sobre vários temas. E uma delas sobre liderança. E tem 8 temporadas que nós vamos trabalhar. A liderança autocrática. Cara, muitos reclamam, acham que é isso. Mas qual que é a base da liderança autocrática? A igreja e o exército. Ok? Só você pensar nisso, você vai identificar rapidamente. Liderança participativa é aquela que faz com que todo mundo possa, de alguma forma, participar, trazer conteúdo e botar a sua contribuição na solução daquilo que está sendo discutido. A liderança democrática, de certa forma, há um certo cuidado com tudo isso, mas como é que se envolve as pessoas para que todos tenham a condição de contribuir na solução ou na busca daquele problema. E a liderança laissez-faire, mais conhecida como livre. Tá para a direita, para a esquerda, não faz nenhuma diferença. A pessoa fica meio que rainha da Inglaterra. E eu aqui, por uma questão de ética, não vou dar exemplo, mas nós temos exemplo disso na empresa, nós temos isso nos governantes, nós temos um monte de exemplos. Infelizmente, não dá para falar aqui que é deselegante. E a liderança situacional, que eu quero falar um pouquinho dela, um pouco mais consistente daqui a pouco. A liderança compartilhada, ou seja, é muito bacana quando você compartilha com as pessoas, né? A gente sabe que uma das questões da espiritualidade é a relação entre as pessoas, é a convivência. E como é que a gente faz isso, né? Esse compartilhar para atingir um resultado maior. É muito importante nisso. A liderança baseada em valores. Como é que ela trata isso? Ela traz muitos valores. Agora, você imagina só, vamos parar nós aqui por um minuto. Você tem na tua empresa... você e mais umas 200, 300 pessoas, ou que seja 30 pessoas. Ó, família diferente, escola diferente, valores diferentes. Depois vem o chefe e fala assim, ó, vamos trabalhar em equipe. Opa, como é que faz isso? Muito bom.
vai lá nas nossas plataformas, que tem uma pílulazinha lá de 5 minutos que vai te ajudar como é que você resolve isso, tá bom? E a liderança convergente, a gente não pode deixar de olhar outro aspecto que a gente traz junto dela. A gente cruzou esses estilos de liderança, todos que a gente acabou de falar aqui, com a questão dos arquétipos. Opa, eu coloquei só um aqui para poder chamar a atenção de vocês. Tem um arquétipo que é o governante. Nós sabemos que tem uma relação muito grande deste tipo com a liderança autocrática. Por quê? É uma pessoa dominadora, é uma pessoa rígida, é uma pessoa tirânica, ou seja, é fácil você perceber. Mas nos arquétipos também você tem aquele arquétipo do sábio, você tem aquele, o guerreiro, você tem vários dele. Depois você vai conhecer um pouco mais. Consulta nossas plataformas. Vamos lá? Quando a gente, voltando um pouquinho, falando sobre liderança convergente, nós fizemos os fundamentos. Eu não posso ficar aqui falando para vocês que a coisa não esteja fundamentada. Então, em lideranças convergente, um dos fundamentos, respeito às origens e aos valores das pessoas. Ora, se eu estou convivendo com você, eu estou liderando você, eu tenho que respeitar a sua história de vida e tudo mais, porque senão vai dar ruim. Eu não posso atropelar você. Você é um ser humano e, portanto, merece respeito. Agora, como é que eu vou fazer isso? Eu que tenho que ter habilidade para liderar você de uma maneira inteligente e não passando por cima de ti. Fechou? A outra coisa é o envolvimento das pessoas. Quando você traz as pessoas para discutir, você envolve, você provoca, o que tem? Tem uma teoria que eu gosto muito dela e que eu recomendo, chama-se o aprendizado através ou pela ação. É fantástico, vale a pena, porque também está lá para depois você compartilhar. Ó, quando a gente fala de compartilhar soluções, nós não podemos ser egoístas. Às vezes eu tenho uma solução que o meu colega do lado poderia estar fazendo melhor do que ele está. Mas eu estou na frente dele, mas eu não compartilho. Quer dizer, eu morro com a minha ideia. Não faz sentido. Então, o ato de compartilhar leva você para a liderança convergente. Ou seja, eu estou convergindo para a entrega, eu estou convergindo para o resultado, eu estou convergindo para a satisfação e eu estou convergindo para a felicidade. Opa, vamos parar aqui um pouquinho. Muitas pessoas me fazem essa pergunta: Francisco, dinheiro traz felicidade? Eu digo não, assim, sem pensar duas vezes. Por quê? O que traz o dinheiro é a felicidade. Olha que coisa estranha, não é que o dinheiro traz felicidade, está invertido. Quando a pessoa é feliz, quando ela é vocacionada, quando ela busca a solução, quando ela é uma pessoa do bem, quando ela foca, quando ela tem competências, quando ela trabalha com a meritocracia, quando ela direciona todos os seus conhecimentos para aquilo, o que acontece? Ela produz mais, ela realiza. E na parábola de Maslow tem uma coisinha chamada autoestima. Quando ela atinge isso, a autoestima dela vai para cima. Portanto, é fundamental você entender que na liderança convergente é preciso o tempo inteiro compartilhar a solução como um processo de gestão corporativo. Não é você isoladamente que resolve. Não adianta um jogador não ganha o time não ganha o jogo não. Direcionamento do estilo das pessoas. Olha, cada um da tua equipe ou cada uma das pessoas que vivem em comunidade, dentro das empresas, seja na igreja, seja na escola, não importa. Cada um tem uma competência e o fundamental é você direcionar todas essas competências, convergindo ela para o mesmo ponto, meu porto seguro. Caso contrário, ela se dispersa. Aí vale um alerta do Nelson Mandela. Nelson Mandela diz uma coisa seguinte: ó, o líder tem que estar atrás da equipe, não na frente. O líder não é aquele que se posiciona na frente chamando todo mundo, não. É aquele que direciona para convergir naquilo onde ele quer chegar. Tá bom? Muito bom. E tem que ter foco. No quê? Na solução. Não interessa você ficar criticando, achando culpado. Isso é um grandíssimo erro. Esquece isso. Foca na solução. Outro fundamento é convergir os interesses. Aqui é um pouquinho mais difícil, porque o ser humano é movido pelos seus interesses. Ele só faz o que ele quer. O resto ele finge que faz. Todos nós.
Eu, você, quem está me ouvindo, todo mundo. Portanto, é sábio da parte do líder descobrir os interesses dessas pessoas. Aí sim, aquela teoria de que todo mundo no mesmo barco faz sentido. Se tiver no mesmo barco com interesse diferente, um vai para a direita, outro para a esquerda, você não chega a lugar nenhum. Então, repensa teus conceitos. E é claro, a liderança 360 graus, porque você tem que aprender a liderar você mesmo. Vamos lá? Muito bom. Esses 3 autores, está lá no livro da Bergamini, que escreveu Liderança com Sentido, né? Diz assim, ó, liderança é influenciar pessoas exercidas em uma determinada situação e dirigir através de um processo de comunicação. Portanto, o que é o conceito de liderança que esses 3 autores defendem? Que você influencia as pessoas numa certa direção através da comunicação para chegar a um certo resultado. Tá certíssimo. Ou seja, você tem que influenciar as pessoas o tempo inteiro. Se você não influenciar, você cai naquele estilo de laissez-faire. Opa, se entrar nisso, você não tem respeito. A equipe não vai te respeitar. Aí um dos princípios que nós falamos agora há pouco, da convergência, você perde. Ou seja, as pessoas respeitam quem sabe falar, quem sabe conduzir. E nós não somos líderes na porrada, desculpa. Nós somos líderes pela referência, pela influência que a gente causa. Tá bom? Muito. Para quê? Compartilhar pela busca da solução. Gente, o que importa é a solução. Mas não interessa. Se não tem solução, não tem discurso. Então vocês têm que começar a coibir, a ficar ouvindo lorotas. Então a pessoa traz às vezes alguma coisa para mim, mas Francisco, tá bom, qual é a solução? Qual é a solução? Aí sim você direciona. Por isso que a ideia da convergência é você como líder não se perder. E é claro, convergir nos interesses de todo mundo, porque há até um certo equívoco, vamos chamar assim, né? Entre trabalho e capital. Cara, os dois querem a mesma coisa. Precisa acordar. Capital quer ganhar dinheiro. Trabalhador também quer ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro. Então para com isso. Todo mundo quer a mesma coisa. Agora, como é que a gente converge esses interesses? Bela pergunta. Lá na nossa plataforma nós damos o caminho das pedras, tá bom? Muito bom. Um ponto que a gente recomenda dentro da liderança convergente é que você use os conceitos da psicologia positiva. Gente, não tem coisa melhor no mundo do que você pensar em coisas boas. Para de levar coisa ruim para a mesa, para a tua cabeça. São tralhas, lixo que não vale nada. Pensa em coisas boas. Quando você pensa positivamente, as coisas fluem. Olha, quando a gente fala da ideia da espiritualidade, o que é isso? É gente do bem, pessoas que contribuem com o sucesso. É por isso que a gente é radicalmente contra a fofoca. Isso é uma merda, desculpa a expressão. Não é possível isso. Depois vocês cortam essa palavrão que eu fiz aí. Bom, quando a psicologia é positiva, porque ela traz o conceito do bem, mas mais do que isso, ela mexe com a nossa autoestima. Cara, é muito bacana quando você se percebe que você entregou bem, que você fez, que você realizou. Sabe? É isso que você está pensando. Quando você faz isso bem feito, você se realizou também, ok? Agora vamos ver um pouquinho, vamos refletir sobre a questão da liderança convergente, sobre esse aspecto da psicologia positiva. Qual é seu grande desafio como líder educador? Dentro do que a gente sempre fala. Gente, aqui está a ponte para você chegar na liderança convergente. O grande desafio que nós temos, o que é dirigir as pessoas sem ser autocrático com elas. Acredite, ser líder não é fácil e tem muita responsabilidade. Quando você tem 40, 50 pessoas, lembre-se que você tem 40, 50 famílias que você influencia. 40, 50 famílias que dependem de você ensinar a pessoa para ela ganhar. Agora vem a máxima, em liderança convergente. Quem é líder convergente trabalha para o seu liderado ganhar dinheiro. Ok? Faz sentido? Ou seja, quanto ele mais ganha, a empresa ganha, você tem sucesso, todo mundo tem sucesso. Esta é a máxima da liderança convergente. Obrigado a todos. Um abraço, a gente se fala.